Muito boa noite para você que está chegando. Quinta-feira, 20 horas, nós estamos iniciando mais uma live, mais uma meditação na palavra do Senhor. Que bom ter vocês aqui. Nós estamos dando andamento ao estudo do livro de Atos. Esse é o nosso terceiro encontro para falar sobre o livro de Atos. E a gente vai seguir firme nessa nossa missão. Eu vou orar aqui, então se você puder, feche seu olho e a gente começa. Senhor, nós entramos mais uma vez na sua presença, reconhecendo que nós nada somos sem Ti, reconhecendo que nós precisamos do Espírito Santo, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que seja um alimento verdadeiro, para que possa nutrir a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Então nós pedimos a Ti por essa percepção da realidade, pela Tua palavra verdadeira, para que o Senhor coloque essa palavra em nós nessa noite. Nós queremos ser transformados por Ti, e o Senhor tem liberdade aqui. Muito obrigado pelo que o Senhor já tem preparado para nós, que nós sabemos que tem algo poderoso vindo em nossa direção, meu Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Beleza, gente. Então, deixa eu fechar aqui o vídeo do YouTube, que estava tocando uma musiquinha enquanto não começava. Como eu estava falando, eu vou repetir rapidinho, porque eu corto essa parte inicial quando esse vídeo vai lá para o YouTube, né? Mas nós estamos analisando, então, o livro de Atos, na nossa série do Panorama Bíblico. Nós estamos vendo, então, o surgimento da Igreja de Cristo. Nós terminamos a última conversa falando sobre como os apóstolos decidem nomear 7 homens que eram cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, para focarem no serviço. E os apóstolos, então, focariam na leitura da palavra e na oração, que é para isso que o Senhor tinha chamado os apóstolos, certo? Isso está lá no final do capítulo 6. Aqueles diáconos, eles iriam fazer, então, o serviço na igreja, iriam servir as mesas. E eu quero começar justamente desse ponto. Entre os diáconos estava Estevão. Estava Estevão, né? Muito bom, mas é isso mesmo, estava Estevão. E Estevão não se limita ao serviço. Estevão, ele começa a pregar o evangelho. Ele prega com muita autoridade, com muito conhecimento, com muito poder, debaixo da direção do Espírito Santo. E ele começa a realizar prodígios, a realizar sinais pelo poder do Espírito Santo. E as pessoas não conseguem resistir àquele conhecimento que estava sobre Estevão. E aí o que acontece em seguida é relatado no versículo 11, né, do capítulo 6 de Atos, de 11 a 15, rapidamente. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés, contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra eles, o arrebataram e levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: ele não cessa de proferir palavras blasfemas contra o santo lugar e contra a lei. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então veja bem, Estevão é acusado de blasfemar contra Deus, blasfemar contra Moisés, blasfemar contra o templo e blasfemar contra a lei. Blasfemou contra tudo que era possível, né? E aí o que nós vamos ter a partir do capítulo 7 é justamente a defesa de Estevão, que acaba virando o maior sermão que é narrado no livro de Atos. Pega quase que o capítulo 7 inteiro. E nessa defesa de Estevão, ele vai derrubar cada uma das 4 acusações. Ele começa falando da acusação contra Deus, né? Ele começa chamando o Senhor de o Deus da glória, que apareceu lá para Abraão. Depois, no verso 20, ele introduz Moisés, que foi por quem a lei foi dada. Então ele fala de Moisés, fala da lei, e lá no finalzinho ele aborda o tabernáculo e ele fala do templo também. E é um sermão maravilhoso. Quando a gente começa a ler com entendimento, você vê como é precioso a fala de Estevão. Gente, ele traz dezenas de referências do Antigo Testamento. Alguns livros que ele cita: Gênesis, Josué, Êxodo, Números, Amós, Samuel, Crônicas, Isaías, Salmos. E se a gente espremer um pouquinho, com certeza vai vir mais algum livro aí também que foi citado por Estevão na sua defesa. E além disso, ele faz alguns paralelos
alguns paralelos entre o que aconteceu lá no Antigo Testamento e o que acontecera há pouco tempo com Jesus. 2 exemplos aqui para vocês, ó. Atos 7:9. E os patriarcas, isso é a fala de Estevão, né? E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou de todas as tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre a sua casa. Além de José, agora ele vai citar Moisés. Lá no versículo 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este Deus enviou como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi esse que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então ele mostra como aqueles homens que foram escolhidos por Deus para livrar Israel foram rejeitados pelos patriarcas, foram rejeitados pelos líderes, pelas autoridades. Isso foi um padrão que aconteceu no Antigo Testamento. José foi rejeitado, Moisés foi rejeitado, vários profetas foram rejeitados e foram mortos, e isso aconteceu também com Jesus de Nazaré. Então, Estevão vai construindo essa defesa, né, ao longo de basicamente todo o capítulo 7 de Atos, né? E a razão pela qual e essa é a razão pela qual Jesus foi rejeitado também, né? É isso que ele está mostrando ali. A nação de Israel, seus líderes sempre rejeitam aqueles que são enviados por Deus para trazer libertação para a nação. E aí no capítulo 37, no versículo 37, Estevão vai e faz uma citação direta da fala de Moisés. Ele lembra que Moisés falou lá atrás o seguinte: o Senhor vosso Deus, isso Moisés falando para o povo, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós um profeta como eu, e a ele vocês vão ouvir. Moisés lá atrás já estava vendo Jesus lá na frente. Ele fala, olha, lá na frente Deus vai mandar um outro profeta como eu. Lembrando, a lei, o Antigo Testamento, a lei da Antiga Aliança veio por Moisés, né? Deus entrega por meio de Moisés. E a nova aliança vem por Jesus. Então, um profeta semelhante a Moisés, que tinha o poder de mudar a lei que havia sido estabelecida lá atrás. Então ele está mostrando, Estevão está mostrando que ele não está descumprindo, ele não blasfemou contra a lei, ele não blasfemou contra Deus, não blasfemou contra o templo, nada disso contra o qual ele era acusado, certo? Depois ele vai e ele mostra, inclusive, que em nenhum momento a palavra do Senhor, o Antigo Testamento, que até então era o que havia de escritura, dava ênfase para o templo, dava essa ênfase toda que aquele povo dava, né? Na verdade, o que o Senhor entregou para Moisés foi o tabernáculo. E aí vem do coração de Davi o desejo de construir um templo para Deus, né? Mas o Senhor mesmo fala que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha isso aqui que está lá em Atos 7:49. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Então, Estevão vai evidenciando, por meio da palavra, por meio de várias citações, que aquilo ali era uma acusação falsa. E ele mostra, né, que o Antigo Testamento apontava para Cristo, porque até então a revelação ela não era completa. Aqueles apóstolos, quando a gente vê, inclusive quando Jesus estava presente, em carne e osso, eles não tinham entendido ainda todo o Antigo Testamento, porque a revelação do Senhor por meio da palavra ela é progressiva. Mas quando Jesus vem, a revelação ela se completa. E depois que Jesus morre e ressuscita, os apóstolos entendem, os olhos são abertos, eles compreendem tudo aquilo que foi dito lá atrás. E Estevão está mostrando para aqueles homens, para o Sinédrio, lembrando, ele estava diante do Sinédrio, gente. O mesmo Sinédrio que acusou ali, que condenou Jesus, o mesmo Sinédrio que depois colocou Pedro ali diante deles. Eram as mesmas pessoas, o sumo sacerdote, ele está falando isso para o sumo sacerdote, Caifás. Então, ele está mostrando tudo que foi falado lá atrás e como tudo se cumpre com Jesus. E aí, no verso 51, a gente tem, né, o pináculo do discurso de Estevão. Vou ler aqui para vocês. Quando ele fala diretamente com seus acusadores. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido,
vós sempre resistis ao Espírito Santo. Lá em Isaías já falava que esses homens resistiam, né? Que os líderes resistiam ao Espírito Santo. E olha como ele chama, incircuncisos de coração, era uma das piores coisas que podia ser dita para um judeu, né? Assim, vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Estevão basicamente devolve a acusação para os seus acusadores. Ele fala, vocês que me acusaram, essas falsas testemunhas, e vocês que estão me julgando, vocês é que são culpados por isso que vocês estão me acusando de fazer. E é claro que isso desperta a fúria daqueles homens. E quando Estevão está prestes a morrer, né, porque aqueles homens enfurecidos decidem matá-lo, ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, ele fala, eu vejo o céu aberto e vejo Jesus à direita de Deus em pé. Gente, Jesus estava em pé para receber Estevão, né, nesse momento tão glorioso. E uma explicação possível para isso, né, o que representava essa visão de Estevão, é que quando o juiz ia proferir a sentença naquela época, ele ficava em pé. Então, de certo modo, Jesus, o justo juiz, né, ele estava em pé emitindo o veredito que o seu filho estava ali sendo justificado, estava sendo absolvido daquela acusação. Enquanto aqui na terra Estevão estava sendo condenado injustamente, no céu ele estava recebendo o seu devido galardão, certo? Lembrando, né, a lei romana não permitia, a gente falou isso quando a gente viu os evangelhos, não permitia que houvesse pena de morte ali com base na lei dos judeus. Só quem podia impor a pena de morte era Roma. Mas nesse momento eles estavam tão enfurecidos que eles foram e executaram, né? Estevão é apedrejado. E no momento em que ele está ali para morrer, ele faz uma oração muito parecida com a de Jesus. Ele vira e ele fala, Senhor, não lhes impute esse pecado. Olha que coisa, gente. Estevão foi um imitador de Cristo até a morte. Ele estava ali para morrer e ele fez algo muito parecido com o que Jesus fez quando estava ali a caminho da morte também na cruz, né? Quanto mais nós temos a natureza de Cristo, mais nós nos parecemos com Cristo, mais nós falamos como Cristo, nós agimos como Cristo. E ali está Estevão manifestando essa natureza do Cordeiro. E a palavra fala, então, que as testemunhas depuseram suas capas, né, aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo consentiu na morte de Estevão. Gente, vamos lá. Primeira perguntinha, eu quero que você responda aí para mim. As túnicas que são colocadas aos pés de Saulo eram de quem? Né? Quando fala que as capas, está falando das túnicas, das vestes. De quem eram essas vestes que foram depositadas aos pés de Saulo? Lembrando que aqui, né, nós estamos em Atos 7:58 e Atos 8:1, quando fala que Saulo consentiu na morte de Estevão. É a primeira vez, né, quando fala que foi colocado aos pés do jovem Saulo, foi a primeira vez que o nome de Saulo aparece na Bíblia. Nós vamos deixar para falar um pouquinho mais de Saulo na semana que vem. Estevão, beleza. Pois é, não foram as vestes de Estevão que foram colocadas. Foram as vestes das testemunhas. As testemunhas colocaram as suas próprias vestes, as suas próprias capas aos pés de Saulo. Quando você vai para o original, inclusive, a palavra grega que é usada para suas é autou, que significa deles mesmos, as capas deles mesmos. Eles foram e colocaram as suas próprias capas. E por que isso é significativo? Vamos lá, como é que funcionava o apedrejamento naquela época? De acordo com a tradição, que a gente acha que a pessoa pegava pedra e só arremessava, né? De acordo com a tradição, a pessoa era levada até os limites da cidade, ela era lançada de um lugar que fosse pelo menos o dobro da sua altura, e quando ela estivesse lá embaixo, as pessoas arremessavam pedras grandes, né, no acusado, né, no condenado, que nesse momento estava lá deitado, e miravam no peito dessa pessoa. Então ele ia recebendo pedradas no peito até que ele morresse, né, até que a pessoa morresse. E o primeiro que lançava a pedra era a testemunha. Então começava pelas testemunhas. As testemunhas iam e lançavam as pedras.
lembrando que naquele tempo, quem fosse acusado, quem fosse condenado por falso testemunho, era sujeito à morte também, né? Pena de morte. E pela lei judaica, quem deveria ser despido era o condenado. Mas aqui, quem tirou a roupa, na verdade, foram as testemunhas. Então, gente, esse detalhe ele é narrado por Lucas, autor do livro de Atos, provavelmente para mostrar que olha o que aconteceu. Aquelas testemunhas, elas depositaram a capa. Basicamente assim, o que está mostrando por trás, né, era justamente a culpa dessas testemunhas. Alguns falam que provavelmente estava muito quente, eles só tiraram aquela roupa lá, estava muito quente. Era comum, quando estava muito quente, tirar a roupa para fazer algum trabalho. Lembra de Pedro? Pedro, inclusive, tem um momento que ele estava pescando, ele estava sem as vestes. Quando ele vê Jesus, ele põe as vestes. Ele estava só com a parte de baixo. Então, era comum. Então, aqueles homens vão, tiram as vestes, colocam os pés de Saulo. Mas olha o simbolismo que tem por trás disso. Olha que coisa preciosa, né? E o capítulo 7, então, do livro de Atos, vai encerrar com um contraste. Um contraste muito significativo entre dois jovens. A gente tem de um lado Estevão, que era um indivíduo que dava todos os indícios que ia se transformar num dos maiores nomes do Novo Testamento, né, da igreja primitiva. Um jovem que encerra sua carreira de forma abrupta, de forma precoce, a gente pode dizer. E do outro lado, a gente tem um outro jovem, Saulo, que até então era o maior perseguidor da igreja. Então, esses dois homens, polos extremos, estão agora sendo citados no final daquele capítulo, né? E muitos perguntam, poxa, mas por que Estevão precisou morrer? Um jovem tão promissor, todas as evidências apontavam para Estevão sendo o catalisador do evangelho. O cara começou ali como diácono e logo ele já estava pregando, falando com sinais, com prodígios. E aí acaba rapidamente a carreira dele. De fato, gente, Estevão foi crucial para a expansão do evangelho. Agostinho de Hipona, né, conhecido aí como Santo Agostinho, ele disse que a conversão de Paulo se deveu à oração de Estevão, para você ter ideia, né? Então, a morte de Estevão, ela planta uma semente muito importante no coração de Paulo. No caso, até então, conhecido como Saulo. Ele não tinha adotado ainda esse nome Paulo, né? Então, a gente vê que com a morte de Estevão, você imagina quantos homens, quantos já tinham morrido ali, amando de Saulo. Mas olha o testemunho que Estevão dá na morte dele, né? Orando para que não fosse imputado o pecado àqueles homens, vendo o Senhor e tudo mais. Acho que a forma como ele morreu tocou tanto no coração de Saulo. Alguns, inclusive, acham que aquele aguilhão, né, contra a qual Saulo resistia, em parte vinha também dessa oração de Estevão. Então a gente vê que a morte de Estevão certamente não foi em vão, tinha um motivo muito importante. Deus foi glorificado também, né? Foi exaltado com na morte de Estevão. Mas essa semente no coração de Paulo somente germinaria lá para frente. Porque o que a gente vê é que Saulo, estou chamando Paulo, mas até então Saulo, ele começa uma perseguição ferrenha contra a igreja. E a partir daquele dia em diante, né, do dia em que Estevão é morto, a gente vê ele indo com tudo, entrando na casa dos homens, das mulheres que tinham se convertido ao cristianismo, levando preso. Então, foi uma fase em que os cristãos começam a ser muito perseguidos. E Atos 1:8, a gente falou isso na nossa primeira conversa sobre Atos, que foi há 2 encontros atrás, a gente viu que quando Jesus estava para ascender aos céus, ele fala para os apóstolos que eles seriam testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas até o início do capítulo 8, né, 8:1, esse testemunho dos apóstolos, ele se restringiu a Jerusalém. Os apóstolos, eles não tinham saído para outros lugares. E o Espírito Santo pega essa perseguição e ele faz cumprir aquela palavra que foi dada por Jesus. Talvez até para usar isso. Gente, vamos sair daqui. A ordem foi que vocês pregassem aqui, mas saíssem também. E não estava acontecendo isso.
Então, tem uma frase do Tertulino, do século II, que ele fala que o sangue dos mártires é a semente do crescimento da igreja. E isso acontece de fato, por meio de Estevão e por meio de muitos outros. E o que vai acontecer a partir de agora é que essa perseguição leva todos os cristãos, todos, com exceção de quem? Dos apóstolos, a saírem de Jerusalém. Mas eles saem, não é para se esconder não, eles saem pregando a palavra, pregando o evangelho. Então essa perseguição ela é fundamental para que a igreja avançasse além dos limites de Jerusalém, que era o que estava acontecendo. Se no capítulo 7 de Atos a gente viu um foco em Estevão, o capítulo 8 agora vai focar num outro personagem, Filipe. Filipe é quem é o catalisador do evangelho em Samaria. Só lembrando para vocês aqui, olha só, a gente tem um mapa aqui. Aqui a gente tem o Mediterrâneo, tá? Esse mapa para vocês vai estar invertido, mas aqui é o Mediterrâneo. Aqui nós temos Jerusalém, ó, Jerusalém está aqui. Essa aqui é a região da Judéia, parte baixa de Israel. Aqui a gente tem Samaria. Então, só para você entender do que a gente está falando, beleza? Quem é que vai levar o evangelho para Samaria? Ó, que sai aqui de Jerusalém, olha essa setinha aqui verde, ó, e vai para Samaria, é justamente Filipe. Filipe vai fazer isso. E Filipe realizava sinais, realizava prodígios, muitas pessoas eram libertas de espíritos imundos, paralíticos e coxos eram curados, as multidões ouviam atentamente aquilo que Filipe falava. Agora uma perguntinha para você. Quem era Filipe? Quem que é Filipe? Que foi o responsável por levar o evangelho inicialmente para os samaritanos? Quem que você acha que era esse Filipe aqui, gente? Vou dar um segundinho só para dar tempo de você responder aqui, para eu poder ver se você está ligado nesse tema. Vamos lá, coloca aí para mim nos comentários, enquanto eu vou tomando meu chazinho. Quem é esse Filipe que realiza sinais, prodígios, que começa a trazer libertação para as pessoas? Você acha que era... Bom, não sei se vocês estão... Se o atraso está muito longo, para vocês não esperarem muito também. Você acha que era o apóstolo Filipe? Gente, esse Filipe aqui é um dos 7. É um dos 7, exatamente, Mãe Teresa. Diácono escolhido e ungido junto com Estevão. Exatamente. É desse Filipe, porque muitos leem isso aqui e acham que foi o apóstolo Filipe. Mas aqui nós estamos falando do diácono. O diácono que foi escolhido juntamente com Estevão. Gente, vocês acham que aqueles diáconos eram meia boca? Não era não. Como diz o AP Josaí, o mais bobo ali, rapaz, o mais bobo voava ali. Eram homens cheios da unção do Espírito Santo. Tem gente que acha que é bom demais para ocupar certas posições na igreja, para fazer certas atividades, certas tarefas. Né? Ah, não vou fazer isso não, arrumar a igreja, limpar a igreja. Não vou fazer isso não, tá abaixo de mim. Aqueles homens, eles começaram servindo às mesas. E não tem demérito nisso não. Eles começaram porque era o trabalho que era necessário naquele momento. E foi uma bênção. Foi uma bênção tão grande que olha o que eles se tornaram depois. Porque a palavra fala que se você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. E aqui a gente está vendo, então, Filipe sendo usado poderosamente lá em Samaria. E agora o capítulo 8, ele é muito interessante, né? Porque a gente vai ver um contraste entre duas pessoas. Um contraponto entre dois homens. De um lado, a gente tem Simão, e do outro lado, a gente tem um etíope. Nós não sabemos o nome desse etíope, mas tem Simão de um lado e um etíope do outro, né? De um lado, a gente tem uma ilustração de como é que opera a fé verdadeira, a fé genuína, a fé salvífica. E do outro lado, como é que opera a fé que não resulta na salvação. Vamos começar, então, por Simão. Nós estamos aqui em Atos 8. Opa, quase que caiu aqui. Do 9 ao 25. Vou ler aqui, ó. Vou ler agora do 9 ao 14. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos.
do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Simão era um praticante de artes mágicas. Essa palavra ela era usada para descrever encantadores, feiticeiros, pessoas que mexiam com astros, que olhavam para o astro, para a posição das estrelas para definir o que queria acontecer, pessoas que invocavam espíritos para tentar falar com mortos, tudo mais. Isso tudo era feito por meio de engano, por meio de truque e também por meio de poder que era concedido por demônios. Uai, demônio pode conceder poder? Sim, a gente vê o próprio Antigo Testamento dá base para isso. Quem é que lembra lá de Moisés, quando vai livrar o povo no Egito, e ele leva o seu cajado, quando ele lança e o cajado vira uma serpente, os feiticeiros do Egito fazem o mesmo. Mas aquela cobra, né, do cajado de Moisés vai e engole a cobra dos feiticeiros. Então a gente vê que os feiticeiros conseguiam replicar em alguma escala alguns sinais de Deus, mas de forma muito reduzida, muito limitada. E sempre quando alguém recebe o poder das trevas, é em seu prejuízo. Pode até parecer que é bom aqui, mas a conta chega. O diabo não é bobo. Ele está para matar, roubar e destruir. Enfim, então, ele era uma pessoa que praticava magia, nesse sentido. Mas, glória a Deus, Simão converte. Gente, ele se batizou. Ele seguia Filipe. Olha, não saia do pé do pastor. Olha que coisa. Simão virou crente. Por esse relato aqui, alguém tem dúvida que Simão virou crente? Pelo que a gente leu aqui? Não tem dúvida, né? Olha isso. Mas e aí? Vamos ler a continuação? Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Vamos mandar a tropa de elite para verificar o que está acontecendo lá em Samaria. Chegando ali, os apóstolos oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Só uma coisa aqui, né? Parênteses. Talvez você não tenha se atentado. Mas o que essa aqui falou? Eles foram batizados em nome de Jesus, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo só chega quando os apóstolos aparecem em Samaria e impõem as mãos. Qual que é a dúvida que a gente tem qual que é a pergunta que a gente tem que fazer diante disso aqui? Quando a gente recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo já não vem sobre nós? Não é nesse momento que nós recebemos o Espírito Santo? Por que então que nesse caso o Espírito Santo só veio depois? Se eles já tinham aceito Jesus, os de Samaria, e já tinham inclusive sido batizados. Aqui eu não estou falando especificamente de Simão, estou falando do povo daquela região. Gente, vamos pensar no contexto, tá? A igreja até aquele momento estava basicamente limitada ao quê? Aos limites de Jerusalém, não é? Tudo bem, lá em Pentecostes tinha gente da diáspora, né, que estava fora, judeus que tinham sido espalhados, eles vinham para Jerusalém, iam para Jerusalém no caso, e eles testemunham aquela obra poderosa de Pentecostes, muitos se convertem e voltam. Mas o fato é que até aquele momento a grande obra, né, o grande mover da igreja era limitado a Jerusalém. A igreja estava em Jerusalém. E aqueles homens, eles eram muito difíceis para aceitar qualquer um que fosse de fora. Lembra das tradições? Nós somos o povo eleito, os outros são impuros. Não, nós temos aliança com Deus. Se você se recorda das nossas lives no Antigo Testamento, nós vimos como os judeus têm uma rixa enorme com os samaritanos. Os samaritanos, né, eram o povo que
vinham da tribo do norte. Então a gente teve lá Davi, depois seu filho assume, Salomão, depois Salomão morre, seu filho assume, e aí o reino é dividido. Reino do norte, Israel, capital, Samaria. Reino do sul, Judá, capital, Jerusalém. Tudo bem, seguiram firmes até que o reino do norte é invadido pela Síria. Os assírios tinham a prática de levar boa parte dos habitantes ali da região cativos e pegar pessoas de fora e colocar. Então o reino do norte virou um povo misturado. Um povo misturado. Muitos ali foram levados e não voltaram mais. E os que foram trazidos vieram com suas práticas, com sua cultura, com seus deuses, e começou a ter um sincretismo, uma mistura muito grande em Samaria. Então, os judeus não suportavam os samaritanos. Tinha uma rixa muito grande. Por conta disso, é que o poder do Espírito Santo só vem quando aqueles apóstolos chegam. O Senhor precisava deixar claro para todo mundo ali que os samaritanos, aquele povo misturado, que era uma ponte, basicamente, entre os judeus e os gentios, porque eles não eram nem 100% gentios, nem 100% judeus. Aquele povo ali estava sendo também escolhido por Deus para fazer parte da nova aliança. Do mesmo modo que os judeus foram escolhidos, que veio o Pentecostes sobre os judeus. Então, quando aqueles apóstolos impõem as mãos, algo muito parecido com o que aconteceu lá em Pentecostes acontece em Samaria, para que ninguém tivesse dúvida que o mesmo Espírito estava ali sobre eles, que a partir daquele momento todos faziam parte da mesma igreja de Jesus. E se você parar para analisar, se você puxar da sua memória aí outras passagens do Novo Testamento, você vai perceber que isso não aconteceu só em Samaria. Em outros lugares também foi assim, porque naquele recorte, daquele período em que os fundamentos da igreja estavam sendo lançados, Deus escolheu agir dessa maneira. Era um período de transição. Lá no capítulo 9 de Atos, Paulo chega em Corinto, e quando ele chega em Corinto, a gente vê que ali havia Apolo. Apolo já tinha evangelizado uma galera. Talvez Apolo tivesse saído justamente lá de Jerusalém, tivesse testemunhado o que aconteceu em Pentecostes, não sei. Mas enfim, Apolo já tinha falado, eles já tinham recebido o batismo das águas de João, mas eles não tinham nem ouvido falar no Espírito Santo. O que é isso? Batismo de fogo? E aí Paulo impôs as mãos e eles receberam o batismo do Espírito Santo. Então aconteceu algo muito semelhante. Veja então que ali estava sendo basicamente estava tendo basicamente um aval apostólico, uma confirmação apostólica de que ali judeus, samaritanos e lá na frente gentios todos faziam parte da mesma igreja do Senhor. Então é por isso que a gente vê nesse momento o Espírito Santo manifestando pelos apóstolos, né? Mas que fique claro, né, que quando você se converte, quando você aceita Jesus, a pessoa aceitou Jesus hoje ela recebe o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Nós não precisamos que um dos 12, 13, contando aí com o querido Paulo, venha, né, volte do além, coloque a mão e aí recebe o Espírito Santo, né? Se precisar, seria difícil, porque vai e não volta mais, né? Quem vai, morreu, morreu. Vai para a glória ou vai para o inferno. Lá em Atos 2, a gente vê isso muito claramente. Atos 2, versos 38 e 39, fala o seguinte: disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Agora, que fique claro que a obra do Espírito Santo acontece uma vez, mas a manifestação do Espírito Santo, ela não necessariamente acontece simultaneamente. Existe pessoa que converte, recebeu o Espírito Santo naquele momento e já começa a falar em línguas. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais. Tem pessoas que pouco tempo depois estão profetizando, estão com um dom de discernimento de espíritos. Igual Pedro. Pedro, você vai ver agora o discernimento de espírito de Pedro. Tem pessoas que recebem o Espírito Santo e manifestam o discernimento de espírito. Tem outros que não manifestam o discernimento de espírito de forma nenhuma. Então, nós temos de ter essa noção, né? Que a manifestação do Espírito Santo ela não acontece da mesma forma na vida de cada um. Tá? Mas vamos lá, vamos voltar então para Simão. O que aconteceu com Simão? Ele converteu mesmo? Vamos lá.
Agora a gente vai ler a partir do 18, vamos do 18 até o 25. Quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, olha o discernimento espírita aqui, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois eu vejo que você está cheio de inveja e preso em maldade. Algumas versões falam laço de iniquidade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Beleza. E aí, ele era crente mesmo? Gente, para muitos, Simão é visto como o primeiro herege, o primeiro falso mestre da igreja do Senhor, né? E segundo o MacArthur, aqui nós temos a representação, né? Nessa história de Simão, nós vemos uma representação justamente das 4 características da fé falsa. Uma visão errada sobre si mesmo, uma visão errada sobre a salvação, uma visão errada sobre o Espírito Santo e uma visão errada sobre o pecado. Simão tinha uma visão grande de si. Ele se intitulava de um grande personagem, era o poder de Deus na terra. Ele era um contato entre os homens e a divindade. E a visão errada sobre si te leva ao orgulho, à soberba, e te impede de perceber que você não é nada, que você depende completamente de Deus. A salvação, ela não vem de nós não podemos fazer nada que nos leve mais perto da salvação. Ela é dom de Deus. Quem tem uma impressão errada sobre si mesmo, uma impressão elevada de si mesmo, consequentemente vai ter uma impressão diminuída de Deus. E isso aconteceu com Simão. Além disso, ele tinha a visão errada da salvação. Ele não quer o Deus dos milagres, ele quer os milagres daquele Deus. Ele não está preocupado com o arrependimento, ele não é atraído pela mensagem que é transmitida, ele é atraído por aquela obra que é feita. Ele quer aquilo ali para que ele pudesse se engrandecer. Ele também tem a visão errada do Espírito Santo. Ele acha que o Espírito Santo pode ser adquirido com dinheiro, com bens, com compra. E nós sabemos que o Espírito Santo é um dom gratuito, é dado gratuitamente por Deus para todo mundo que tem um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. E é por isso que Pedro, quando ouve aquilo, fica indignado e dá logo uma lapada, né? Ele corta Simão, o mago. E ele fala, você não tem parte nisso. Não tem porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, se arrependa e ore ao Senhor. Mas o problema é que Simão também tinha uma visão errada sobre o pecado. Quando ele escuta Pedro falar para ele se arrepender e se voltar para Deus, Simão vira e fala, ora você por mim. Não tem confissão da parte dele, não tem auto-reconhecimento do pecado, não tem reconhecimento daquilo que ele tinha feito. E alguns, inclusive, chegam a falar que essa fala dele é uma fala sarcástica, ora você mesmo aí por mim, eu tô de boa aqui. A gente não sabe, porque a gente não consegue entender, saber qual era a entonação usada por Simão nesse momento aqui. Mas, diante do que a gente está lendo aqui, é perfeitamente possível, sim, essa interpretação. Fica claro pra gente que não é porque uma pessoa frequenta a igreja, porque uma pessoa é batizada, foi batizada lá atrás, ou é batizada hoje, que ela tem a fé genuína, a fé salvífica. Porque é indispensável o arrependimento e a transformação. A gente já falou, a transformação ela acontece progressivamente. É um processo, certo? Que se chama santificação. Mas o arrependimento, ele é fundamental. Para você ter fé, você tem que se arrepender. São aquelas 2 asas, né? Se alguém vai aos céus, as 2 asas que o levam são o arrependimento e a fé, como a gente falou na nossa conversa foi na 12ª conversa sobre os evangelhos, no encerramento, certo? E depois disso, os apóstolos voltam para Jerusalém, tendo testemunhado em muitas aldeias dos samaritanos, e o foco do capítulo se volta novamente para Filipão. Filipe, o evangelista, né? Depois que ele anunciou
o evangelho para os samaritanos, Deus aparece para ele e dá um outro comando. Vamos lá. 26. Eu vou passar um pouquinho do nosso tempo hoje, eu normalmente encerro por volta de 8h45, mas eu quero terminar o capítulo 8 para a gente não cortar o entendimento no meio, tá, gente? Só mais acho que uns 10 minutinhos e a gente fecha aqui, tá? Vou torcer para ser só isso mesmo. Talvez um pouquinho mais, mas vamos lá. Bom, um anjo disse para Filipe, levanta-te, vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que esse se acha deserto. Filipe se levantou e foi. E havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Candace é um título, tá? Igual ao César. O qual era superintendente de todo o tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Deixa eu ver até onde que eu vou ler aqui. Até o 38. Beleza. Me perdi aqui, gente. Pronto. E estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem, acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderia entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? E Filipe explicou, começando com essa passagem da escritura, anunciou a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se você crê de coração. E ele disse, creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha que precioso isso, gente. Primeiro ponto aqui, então, da fé salvífica. Nós somos incapazes de alcançar a salvação por conta própria. Somos incapazes. Olha o que a palavra fala em João 6,44. Ninguém pode vir a mim, isso Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A fé salvífica não vem de nós, é dom de Deus. Não tem nada que a gente possa fazer que nos leve para mais perto de Deus antes que o nosso coração não seja transformado pelo Espírito Santo. Então, a gente vê isso aqui claramente. O Senhor vai e envia, na sua soberania, Filipe até aquele homem. Até esse homem. Gente, esse aqui é o relato da primeira conversão de um gentil. Esse é o relato aqui. O primeiro gentil, o primeiro 100% gentil, porque a gente falou que o samaritano está ali com um pezinho lá, um pezinho cá. Esse é o primeiro gentil que se converte por conta da soberania de Deus. Deus vira para Filipe e manda, vai lá. E aí Filipe obedece. E aqui está o segundo ponto. A submissão de Filipe, que também é muito importante. Porque Deus, a salvação vem de Deus, mas Deus em sua soberania escolheu que a salvação chegasse a cada um de nós por meio do evangelho que é pregado por pessoas. Pelo ID, vai e pregai. O que fala Romanos? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, os que trazem alegres novas de coisas boas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho. Como diz Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha só que coisa. Além disso, fica claro também a busca daquele pecador, daquele homem pela verdade. O interesse em encontrar a verdade. Aquele etíope, ele tinha ido para Jerusalém para adorar. Nós não sabemos de onde exatamente que ele veio. Quando a palavra fala etíope, essa expressão etíope, ela não fazia referência ao que hoje é a Etiópia. Ela fazia referência à região que ficava ao sul do Egito, norte da África ainda. Então, aquela região era chamada de Etiópia. E ele veio de algum lugar dali, ele era um homem importante, ele era o mordomo, ele cuidava das finanças da rainha Mor. Então, aquele homem, em algum momento da sua jornada, ele ouviu falar no Deus dos judeus, ele foi até Jerusalém em busca desse Deus.
E ele está voltando, e a gente vê pelo fato que ele está voltando lendo, e Zezinho não entendendo nada, que ele provavelmente foi lá, mas algo não estava encaixando ainda. Não estava mais... Ele estava com desejo de conhecer. E aí... Mas isso basta, gente. Isso basta. Não basta, porque como nós lemos, a fé ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Ele precisava ouvir a palavra. E aí, lá estava ele lendo a palavra, sem entendimento, e o Senhor vai e manda Filipe. E ele estava lendo aquilo que hoje é o capítulo 53 de Isaías. Estou falando hoje porque naquela época não tinha capítulo. O capítulo foi colocado na Bíblia por volta de 1200. Mas ele estava lendo a passagem que hoje é o capítulo 53. Enquanto Simão queria poder, aquele etíope queria a verdade. E a verdade alcançou. Ele foi alcançado pela verdade. A fome dele era tão grande que Deus vai e pega Filipe e coloca no caminho dele, para que ele fosse apresentado a Jesus. Jesus, o único caminho para a salvação. O único caminho. Não tem outro caminho para a salvação. Olha a alegria desse homem quando ele vê água, gente. Olha a alegria. Ele olha aquilo ali. Olha, tem água aqui. O que me impede de ser batizado? Olha o coração dele, feliz porque viu que ali tinha salvação. Olha a providência de Deus também. Claro, a gente não está falando aqui que se não tivesse água ali, aquele homem não teria sido salvo. Mas Deus deu o pacote completo para aquele etíope. Muitos afirmam que ali, aquele lugar, era o último lugar que tinha água antes daquele homem chegar no Egito. E a gente está falando aqui, olha só, para você ter ideia. Ó. Filipe estava em Samaria, né? Ele saiu de Jerusalém, foi para Samaria, e aí ele desceu e veio para cá. Ó. Ele estava agora no caminho entre Jerusalém e Gaza. Ele estava aqui embaixo, estava bem longe, né? Mas ainda tinha um caminho bom para chegar ali no Egito. Olha a providência de Deus para que ele tivesse a água, para que ele pudesse ser batizado. Gente, aquele homem, eunuco, castrado, ele não poderia receber a circuncisão física com base na lei dos judeus. Porque a palavra fala que aquele que é castrado é impuro. Ele é expulso do arraial de Israel. Mas para o Senhor, isso não importava. Para aquele homem, ele recebeu a circuncisão no coração. Ele nunca poderia ser um pleno prosélito, né? Um pleno convertido de acordo com a lei judaica. Mas ele recebe a salvação por meio da fé genuína. Ele teve fé, ele obedeceu, ele foi batizado e ele foi salvo. E aí, a gente lê o finalzinho aqui. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. E Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Gente, é o primeiro teletransporte bíblico, né? Primeiro e único, né, que a gente vê aqui, ó. Ele basicamente saiu daqui, de baixo, e ele veio para cá, ó, foi teletransportado aí, ó. Veio para cá. E esse eunuco, nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas eu creio que ele virou aí um catalisador do evangelho, um propagador de boas novas lá na sua região. Ele foi para lá cheio de alegria por tudo que o Senhor havia feito com ele. Olha que coisa maravilhosa. Bom, gente, semana que vem nós vamos começar a partir do capítulo 9, fechamos o capítulo 7, o capítulo 8, e nós vamos falar de ninguém menos que Saulo. Vai ser bem bacana. Então, eu convido você para estar com a gente aqui na semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas, para a gente aprender um pouquinho mais do Senhor. Vamos fechar o olho. Pai, muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos deu, muito obrigado pela tua palavra. Deus, que nós possamos ter essa mesma fome, essa mesma sede, esse mesmo ímpeto, essa mesma coragem que nós temos testemunhado desses homens, meu Deus, que pregaram a palavra na igreja primitiva. Homens como Estevão, homens como Filipe, como Pedro, como Paulo, meu Deus, que arriscavam a própria vida em favor do reino, porque sabiam que não há nada mais precioso do que aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, meu Deus. Isso aqui que nós temos é passageiro, meu Pai. Nós corremos
não por um tesouro que perece, mas por um tesouro que não se corrompe nunca, meu Deus, um prêmio, uma coroa eterna, Pai. Que nós possamos ter isso em mente, em nosso coração, meu Deus. Que nós possamos seguir a Tua vontade, obedecer a Tua palavra, meu Deus, e crescer cada vez mais em Ti. Nós Te louvamos por este tempo, meu Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Semana que vem, então, a gente se encontra por aqui. Para todo mundo que veio, muito obrigado. Muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um restinho de semana abençoado. Espero todos na quinta-feira que vem. Em nome de Jesus estaremos por aqui, né? Se Deus quiser. Beijo para vocês e até lá.